Vocês conhecem a Droga 5, né? A gente está sempre comentando dela por aqui. Pois é, e a Droga 5 é uma agência conhecida por ser ousada e fiel a seus valores. Aí, recentemente, nós estivemos lá e batemos um super papo com Brisa Vicente, que é co-CEO da agência, para saber como é que andam as coisas por lá. Confere aí que o papo tá de primeira. Que vão aumentando como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Eu acho que eu passei por muitos formatos de agência, né? Muitos desafios diferentes. Eu comecei minha carreira em produção, o que me deu, acho que essa flexibilidade e adaptabilidade, né? A tudo que pode vir, né? Assim, a falta das certezas sedimentadas, né? E tudo a gente pode se reinventar. E logo no início do mercado digital, né? De como a gente começou a colocar o digital como uma das ferramentas para a comunicação, eu estava lá nessa transição das agências que se tornaram agências digitais, né? Então eu peguei os primórdios, né? De montar uma operação aí antes das redes sociais, após as redes sociais, que o fato de sempre estar em um mercado que evoluiu muito rápido e demandou tanto do modelo operacional de uma agência, quanto do tipo de profissional, do formato de trabalho, muito dinamismo, eu virei uma líder muito dinâmica, assim, que sempre teve muita abertura para repensar modelos, formatos e sempre estar atenta à nossa provocação em relação ao que acontece culturalmente, de comportamento, de mudança mesmo social, que pode impactar o trabalho de comunicação. Sempre fui apaixonada por comunicação e eu sempre adorei quando a comunicação ela estava mais a serviço da história do que ao meio. Essa sempre foi uma provocação que eu sentia, justamente por ter essa carreira que nasceu desformatada, eu não gostava de criar para o formato, eu tinha essa inquietude. Ao mesmo tempo, também, a indústria da publicidade, ela era uma indústria que ela ainda carrega consigo algumas práticas que a gente pode até dizer que são tóxicas, né? Em relação à diversidade, acolhimento ao diferente, falta de competitividade também. Eu sentia muita vontade de entrar num lugar onde eu não sentisse que eu estava competindo sempre com alguma área, ou alguma área se sobressaía em relação à outra. E aí, quando eu conheci o projeto da Soco, né? Tanto a minha conversa com o Cime quanto a conversa com o Pedro, eu fiquei absolutamente encantada com a hipótese do que eles estavam construindo como agência. O que mais me motivou a fazer parte do projeto, né, e olhar para essa área de operação e daí estudar metodologias, formatos, novos nomes de cargos para a gente dar conta do que a gente queria, era a hipótese de colocar a história primeiro, né, a história a serviço novamente e estar mais agnóstica aos meios, né, e também o fato de construir uma agência onde a cultura fosse orientada para a inclusão e diversidade, para a gente pensar um ambiente que fosse saudável, que as pessoas gostassem de trabalhar, se sentissem felizes, conseguissem equilibrar a vida pessoal e trabalho. Então essas duas hipóteses, tanto em relação ao produto quanto em relação ao processo, foram o que me encantou dentro da agência. Quando a Soco se torna a Droga 5, pra gente foi um encontro muito potente, porque existia muito da nossa premissa que também era estrutural dentro da Droga 5. A Droga 5, como a gente, é obcecado pelas pessoas, é obcecada pela cultura, pelo comportamento, pensa assim as narrativas de uma maneira mais desformatada, então tá muito, né, a serviço da comunicação ali como centro, que pra gente era música para os nossos ouvidos. E a gente também entendeu que, ainda como Soco, a gente tinha muitas provocações do mercado, dos nossos clientes, para trabalhar e pensar globalmente, né? A gente atendia já marcas globais e a gente conseguia, de fato, fazer esse trabalho com a lógica e o modelo de pensamento e estrutura brasileira, mas a gente entendeu que se a gente estivesse, né, dentro de uma referência de criatividade e excelência, que é a Droga 5, a gente ia poder levar isso com muito mais escala.
a Droga5 está presente nas maiores capitais de criatividade do mundo. Então tem São Paulo, Londres, Nova York, Tóquio, Sydney, enfim, eles se espalharam ao redor do mundo justamente com esse pensamento, né, de colocar a criatividade no centro, que é algo que também tem muito a ver com o que a gente faz. Acho que a primeira coisa é sair do eixo São Paulo. A gente tem uma operação remota, então isso nos permite olhar para o Brasil com mais amplitude. Então hoje mais de 30% da composição da agência não fica no Sudeste. Então isso já de largada faz com que a gente consiga ver talentos que têm outras contribuições ali olhando para o Brasil. E isso já é muito, muito rico. Para além disso, a gente tem muito um olhar absolutamente aberto a respeito da formação das pessoas e muito mais pautado em comportamento. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que vieram de moda, pessoas que vieram de matemática, porque a gente olha para o quanto que aquela pessoa viveu, qual tipo de ação ela teve, e a gente recruta sempre em lugares não óbvios, assim. A gente olha muito para o que está acontecendo em arte, cultura, moda, nas redes sociais, e também fica super atento em quem são as pessoas que hoje pautam cultura, quem de fato vai contribuir na tua vivência, na prática e não só na formação técnica. Eu acho que é muito legal, assim, essa percepção de pioneirismo, porque eu acho que, na verdade, o que a gente quis foi só construir um ambiente que fosse saudável, que a gente entendesse que podia representar o Brasil, né, e que, de fato, fosse um lugar acolhedor para as pessoas trabalharem. Mas, de fato, eu acho que só deu certo porque o produto criativo também foi muito reconhecido e porque, no final, a gente estava também a serviço dos nossos clientes e do negócio. Se a gente não tem essas duas coisas equiparadas, a gente não vai conseguir, de fato, ser competitivo no mercado do jeito que a gente quer construir a nossa imagem. A gente trabalha em 3 frentes dentro da agência, né? Que é coerência, consistência e impacto. Se a gente consegue trabalhar essas 3 frentes ao longo dos anos, a gente vai conseguir fazer o que a nossa hipótese dá certo.